A hora perfeita para começar a comprar altcoins. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vou falar sobre esse momento de mercado mais desacreditado, vou falar sobre o sentimento gradativo que o mercado vai tendo conforme os preços vão se movimentando dentro de um ciclo de mercado. E aqui quando eu falo de ciclo, eu não estou falando somente do ciclo cripto, mas sim do ciclo de mercados de renda variável como um todo. Você vai ver que existem alguns padrões e se você conseguir entender e capturar esses padrões, você tem muito mais chance de conseguir ter sucesso nos seus aportes, nas suas compras e nas suas escolhas. Esse é um vídeo sobre preço e também sobre psicologia nos investimentos, psicologia de mercado. Como é que a gente traduz isso para o mercado de altcoins? É isso que eu vou te contar nesse, que é mais um vídeo direto ao ponto, porque aqui eu valorizo o seu tempo, uma linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like você já pode fazer no começo do vídeo. Se não quiser fazer no começo do vídeo também, quiser assistir o vídeo primeiro para saber se você gostou, você pode fazer isso depois. O que não fica para depois é o meu muito obrigado a todos vocês que deixam um like nos vídeos. Isso nos ajuda demais a seguir crescendo, entregando conteúdo de graça e de qualidade para você aqui no YouTube. Já fica aqui o meu convite também, caso você ainda não seja inscrito no canal, clica aqui no botão para se inscrever, no sino das notificações, já marca ali como todas para receber sempre aviso de conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, dito isso, meus amigos, eu trouxe aqui nesse vídeo um gráfico que eu gosto muito. Ele é sobre o comportamento dos investidores, sobre principalmente o sentimento dos investidores, porque o sentimento leva ao comportamento. E eu tenho aí 17 anos de renda variável agora em 2026, e esse gráfico sempre faz sentido em mercados voláteis. E não é nem sobre o desenho dele, mas sim principalmente sobre as fases. Essas fases tendem a se repetir em ciclos, tanto no momento do ciclo de alta, quanto no momento do ciclo de baixa. E se você consegue entender isso genuinamente, você larga muito à frente da maioria dos investidores. Eu já vou te mostrar isso, mas eu quero antes falar sobre o momento das altcoins. Elas já caíram bastante. Por exemplo, o Ethereum já caiu cerca de 60% desde o seu topo. Solana caiu 72,9% do topo até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. BNB nesse momento está com uma queda de 56,4% do seu topo. E aqui quando eu estou falando topo, eu estou falando topo mesmo, mas quando eu falo do quanto caiu é em relação ao preço de tela nesse momento, não em relação à mínima que já fez, senão essas quedas que eu estou mencionando seriam maiores, beleza? XRP caiu 62,6%, ou seja, do pico até o momento atual, 62,6% de queda é o que apresenta a XRP. São quedas significativas que não podem ser ignoradas, mas a pergunta que fica diante disso é, será que agora é a hora de encher o carrinho de altcoins? Mesmo pegando essas maiores aqui, porque afinal de contas, as altcoins caíram bastante e estão em preços muito mais interessantes do que um mês atrás, por exemplo. Para entender melhor, eu quero mostrar aqui na tela para você o gráfico da maior de todas as altcoins, o Ethereum. Dá só uma olhada aqui no gráfico de Ethereum, comportamento dele, e veja bem, aqui eu estou olhando o ciclo passado, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui enquanto o Ethereum caiu no ciclo passado, até essa mínima aqui, ó. Vou pegar aqui a nossa régua para medir, olha lá, vou pegar da máxima, tem mais ou menos aqui a mínima. Cerca de 82% de queda da máxima até a mínima, beleza? Então, nós tivemos uma queda aqui tão ou mais rápida até do que todo aquele movimento forte de alta. Notem que a maior parte do tempo o mercado fica lateral, aí depois ele tem esse momento forte de alta e depois de queda. Já vou traçar um paralelo aqui, você já vai entender onde eu quero chegar com isso. Mas beleza. O comportamento do Ethereum foi esse, né? Ou seja, ele começa a cair aqui, depois ele ameaça reagir, depois cai mais, ameaça reagir, cai bem forte, aí começa uma reação, cai de novo, vira uma lateralização, certo? Então eu estou aqui olhando um gráfico semanal, por exemplo, que ele nos dá uma ideia melhor nesse recorte de tempo. E esse foi o comportamento de Ethereum no ciclo passado, que caiu pouco, tá? 82% foi talvez a altcoin que menos caiu, né, dessas principais, pelo menos ao longo de todo o ciclo, porque foi muito comum altcoins caírem mais de 90% lá no ciclo passado, né, do topo até o fundo. Então o Ethereum caiu 82 para 60 que ele tem de queda até o momento. Será que a gente já está no fundo de Ethereum? Será que não? Vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui. Quero te mostrar agora o gráfico de Solana. Vamos lá para o ciclo passado de Solana. O que acontece aqui com Solana? Mais ou menos a mesma coisa, né? O mercado costuma se movimentar de maneira parecida nas altcoins, principalmente pegando essas maiores. Então, a gente teve aqui queda, forçou um pouquinho, tentando uma recuperação, queda, lateralizou um pouquinho, cai bastante, aí ameaça uma reação, segue caindo, cai forte aqui, até fazer um fundo lá na sequência. Vamos ver quanto que caiu do topo ao fundo, sendo que o fundo foi mais ou menos aqui nos $8, né?
né? Solana. E Solana foi um dos ativos que eu consegui comprar mais ou menos nessa fase ali, né? Dos 9, 10 dólares, praticamente nas mínimas. Foi um dos ativos no ciclo passado que eu mais acertei o timing, né? Eu não busco acertar o timing, comprar exatamente na mínima, nem tenho essa pretensão porque é praticamente impossível acertar, mas se você conseguir aproximar bastante, o lucro acaba sendo bem interessante num eventual ciclo de alta futuro, né? Numa retomada. E Solana, por exemplo, foi a altcoin que mais me entregou a alta, né? Não exatamente ela, tá? Teve outra, né? Fiz vídeo sobre essa outra também, mas foi provavelmente a segunda ou terceira que mais me trouxe retorno ao longo do último ciclo, beleza? Eu não tenho mais Solana na carteira, já vendi tudo, já botei todo o lucro no bolso, tô de fora nesse momento. Mas vamos ver aqui como está, ou melhor, como foi a queda de Solana. Vamos pegar aqui mais ou menos do topo até o fundo aqui nessa região de 8 dólares. Mais ou menos aqui, eu não vou conseguir pegar exatamente os 8 ali, mas foi mais do que 96,8% de queda. Meu amigo, 96,8% de queda é muita queda, é uma queda absurda. Do ponto que, por exemplo, se a gente pega aqui uma queda atual de Solana, 72,9%, uma queda forte, expressiva. Mas dali, se ela for realmente, por exemplo, para 96%, não imagino que vá, mas só título de comparação, é uma queda ainda muito forte. Vai cair mais de 50%, 60% do ponto atual, por exemplo, para chegar lá. Mas eu quero só ilustrar aqui o comportamento de Solana. Então, foi queda. Apesar de ameaçar retomar aqui, o pessoal se anima muito quando o preço ameaça retomar lá na metade do caminho, só que ele ainda tem muito para cair, né? Foi assim ao menos que aconteceu aqui no ciclo passado, é isso que eu estou mostrando para você nesse momento. Pois bem, eu quero agora que você me diga aqui, olhando para o gráfico de Solana do ciclo passado, faça esse exercício, me diga, me conte aqui nos comentários, inclusive, em que momento você compraria Solana olhando para esse gráfico aqui? Que momento que você acha que passaria a fazer sentido comprar Solana? Pensando primeiro no seu racional e segundo, sabendo desse gráfico aqui, pegando esse recorte, quais são os melhores momentos que você identifica para compra? De novo, não mira aqui na mínima, mira em momentos, né? Semanas ou meses que foram melhores para comprar, acumular Solana. Mesmo a gente pode falar aqui de Ethereum, por exemplo, né? Gráfico também, a gente pode olhar aqui porque é semelhante. Então, olha aqui para o gráfico e me diz quais são os melhores momentos, na sua opinião, para comprar Ethereum olhando para esse gráfico aqui. Fica à vontade para deixar aqui nos comentários, que eu quero mostrar aqui para você que assim como Solana, Ethereum teve aqui, ó, mais ou menos de lateralização, né? Ou seja, o preço fez um fundo aqui para depois lateralizar. A gente pode considerar aqui que desde a metade de 2022 e ficou mais ou menos lateral aqui até voltar a subir de verdade lá em janeiro de 24. Então observa o seguinte, aqui mais ou menos o Ethereum fez uma mínima, né? E aí depois ele começou a lateralizar. Aí teve altos, baixos, mas praticamente ficou num movimento lateral aqui. Esse movimento lateral durou de metade de 22 até mais ou menos aqui, se você quiser considerar que até aqui, né, até a romper, foi a lateralização aqui do Ethereum, mas mais ou menos até dezembro de 23. Isso dá quase um ano e meio, certo? A gente corta lá para Solana, nós temos de lateralização, para a gente considerar aqui também junho de 22, apesar de Solana ter sofrido uma queda maior aqui depois, mas dá para dizer já que ela ficou lateral, né? A partir desse momento aqui, dessa mínima local, desse fundo local. Junho de 22 também, mesma coisa, metade do ano. E aí ela foi voltar a subir mesmo, também lá por, né, quando é que ela quebra aqui o padrão, lá por novembro de 23. Mais ou menos um ano e meio, um pouquinho menos de um ano e meio. Ou seja, é um cenário semelhante. Ficou bastante tempo lateral, né? E a pergunta que eu te faço, esse momento de mercado é um bom momento para acumular, para começar a comprar altcoins, mesmo que não encher no carrinho, mas para começar, por exemplo? E eu aproveito o gancho aqui falando em comprar, para lembrar que nós temos um link bonificado para você abrir conta na Binance. Ele dá 2 bônus exclusivos, 10% de cashback sobre todas as suas taxas de trade lá na Binance e mais até 600 dólares de bônus ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você lá no aplicativo da Binance logo depois que você abre a conta. Para você garantir os 2 bônus, basta você abrir a conta até o final pelo nosso link que está aqui na descrição e também no comentário fixado, beleza? Então é só clicar aqui, abrir a conta até o final, você já valida ambos os bônus. Lembro que a Binance é a maior corretora de cripto do mundo, mais de 40% de todos os investidores optam pela Binance, e você deve imaginar que isso não é por acaso, ela é maior em imponência,
em indicadores de segurança e também tem as menores taxas do mercado. Dado o recado, qual é o meu ponto aqui? Esse sim é um momento bem melhor de mercado para comprar altcoins, mas momentos melhores tendem a surgir e essa tendência é bastante forte. E mais, as chances da gente ter um único momento de compra depois do mercado recuperar em V, elas são bem pequenas, eu diria, até porque nesse momento, inclusive, o mercado está lateralizando. Ou seja, como eu imagino que você também já deduziu olhando para o gráfico, é mais interessante esperar uma consolidação de fundo para poder ir fazendo aportes do que pegar exatamente quando o mercado, né, ou quando a faca está caindo. Quando a gente olha para o gráfico no momento atual de Ethereum, de Solana, por exemplo, a gente enxerga isso. Então, olha só, Solana, por exemplo, caiu aqui, ameaçou dar uma recuperada junto com todo o mercado e vem de uma queda íngreme. Nós estamos na 4ª semana de queda aqui. Ou seja, uma lateralização de fato semanal, uma recuperação de preço, até o momento não aconteceu. Nós temos uma tendência de queda. Dá uma olhada nas médias aqui, ó, todas apontando para baixo. Quando a gente olha para Ethereum, acontece exatamente a mesma coisa. Médias apontando para baixo, uma queda mais forte aqui nas últimas 4 semanas. Parece que está arrefecendo, mas quando a gente faz uma análise mais fria da coisa, a gente vê que sempre tende a arrefecer, dar uma recuperaçãozinha de preço num ciclo de queda. É assim que funciona para depois continuar caindo, até que a tendência reverta. Mas a reversão de tendência tende a vir depois de uma lateralização dentro de um período ou após um período mais longo. E aí, meus amigos, que entra exatamente esse gráfico aqui, que é o gráfico que eu mencionei no início do vídeo. E qualquer semelhança não é mera coincidência desse gráfico para aquilo que você viu nos ciclos anteriores das altcoins. Lembra lá? A gente teve períodos de queda forte, aí o mercado faz aqui um movimento de que parece que vai recuperar, cai mais, aí parece que vai recuperar, cai mais, aí parece que vai recuperar, cai mais, aí sobe um pouco, cai mais, e segue depois um movimento grande de lateralização até que ele rompa novamente, quebrando ali as principais resistências, superando elas, para depois iniciar novamente um ciclo de alta. Então, entender esses movimentos de mercado e principalmente o sentimento que toma conta dos investidores em cada uma dessas fases é fundamental para saber se posicionar. Então, por exemplo, o que a gente já passou nesse ciclo de queda aqui? A parte de complacência, a parte de ansiedade. A gente já viu o mercado muito mais ansioso, esperando, e a gente pode comparar inclusive não só com as altcoins aqui, mas também com o momento do Bitcoin, né? E aparentemente nós temos mais uma queda forte aqui, indo lá para uma região de mais suporte aqui, que serviu muito de resistência. De novo, é uma semelhança muito grande que a gente tem aqui com esse gráfico, o gráfico do Bitcoin, o gráfico de Ethereum, de Solana e de outras altcoins. Eu peguei só 2 como exemplo aqui, porque eu não vou ficar passando de uma por uma. O mais importante é que você entenda o racional. Então, a minha leitura, eu quero saber também qual é a sua leitura, onde é que você acha que nós estamos aqui olhando para esse gráfico. A leitura é que nós estamos mais ou menos aqui, ó, entre Daniel, que é negação, e você já deve ter visto muita gente em negação. Não, nós não estamos em queda. Não, não é um bear market. Não, o mercado agora vai subir em V. Não é isso que está acontecendo. É normal num ciclo de queda. Existe essa fase da negação e ela acaba aqui. Muitos ainda estão em negação, outros já jogaram a toalha em relação a esse sentimento. E aí, depois disso, vem o pânico. Então, eu diria que nós estamos mais ou menos aqui entre negação e pânico nesse momento. E depois disso, ainda tende a vir a capitulação, que aí parece aquele momento que ninguém mais quer saber do mercado. Ou seja, o Bitcoin de fato se foi, não tem mais volta, as altcoins nunca mais vão voltar a subir. Que depois é seguido aí sim com um preço mais estável, né? Parece que a faca para de cair, ela tá só quicando agora. E aí vem um sentimento aqui de raiva, né? Ou seja, ele traz aqui como um sentimento de raiva, aquele sentimento onde principalmente o investidor começa a querer encontrar culpados por aquilo que aconteceu, começa a querer que alguém traga uma solução para ele, etc. Eu falo aqui do sentimento geral do mercado. Alguém precisa parar isso, né? O mercado tá muito manipulado, alguns apelam para que o governo precise agir ou alguém fazer alguma coisa, os grandes investidores, alguém tem que se reunir, tem que consertar esse negócio, enfim, passa por essa fase e aí aqui a gente já está numa fase mais de consolidação de fato de fundo, né? Mais perto disso, mas muitos investidores acabam desistindo justamente nesse caminho porque é um caminho muito longo, ou seja, ele estava vendo uma alta muito forte, muito rápida e aí do nada ele vê tudo caindo, parece que não para nunca de cair e depois quando parece que parou de cair começa a lateralizar e não anda e a paciência vai acabando. E é justamente nesse momento que faz mais sentido a gente se posicionar e comprando com paciência
paciência, aos poucos. Quando o preço dá aquela queda maior ali dentro daquela lateralização, né? Porque a lateralização ela é composta por esses sobe e desce, né? Fica dentro de um range de preço. Comprar perto da base desse range, então, é um espetáculo. Pensando, obviamente, a longo prazo, pensando para daqui um ano, daqui talvez um ano e alguma coisa, daqui a alguns meses, enfim, comprando com paciência. E não adianta esperar pelo fundo. Nem você nem eu vamos acertar o fundo. Não tem que ter essa pretensão. O objetivo deve ser acumular esses ativos. Eu diria aqui que precisam ser, obviamente, os melhores ativos. Eles precisam ter qualidade. Não adianta ficar, por exemplo, acumulando aquilo que tem uma chance razoável de sequer existir ali na frente. Você tem que optar por aquilo que mais faz sentido, para que no médio e longo prazo você consiga se beneficiar de uma alta forte e aí multiplicar várias vezes aquele capital investido que você comprou quando a maioria dos investidores já não queria mais. Não existe aquela lateralização de preço ali, aquela consolidação em fundo, sem que os investidores estejam falando muito mal, já tenham largado o mercado. A maioria daqueles conhecidos que você tem que compravam cripto já não compram mais, já falam que é furada, já falam que não vale a pena. A gente viu isso acontecer ao longo dos últimos 2 ciclos principalmente. E por fim, quando a gente olha aqui para o gráfico do Ethereum, tem algumas semelhanças assustadoras com o ciclo passado. Por exemplo, o topo aqui foi muito próximo, né? Ou seja, o Ethereum vem andando de lado pensando em topos de ciclo e talvez fique muito próximo em termos de fundo. Aí quando a gente olha aqui até onde Ethereum caiu, dá uma olhada aqui nas regiões, né? Não sei se você consegue ver aqui esse pontilhado, essa linha pontilhada que aparece aqui no gráfico, mas mais ou menos aqui, ó, nesse ponto, foi o fundo tanto desse momento aqui, esse fundo local, no ciclo passado, como aqui também, ó. Esse fundo aqui tentando essa reação de preço, mais ou menos para o mesmo patamar de preço, né? E aí depois, essa queda aqui, ela tá vindo até mais ou menos o que serviu aqui no outro ciclo de topo dessa lateralização, mas no outro ciclo aqui ainda teve um bom tanto para cair, né? Não tô dizendo que vai acontecer exatamente igual, só que nós temos uma semelhança bastante impactante aqui do ciclo passado com esse ciclo em termos de comportamento e eu, particularmente, certamente não ignoro isso. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.